Você tá no terceiro colegial, no segundo, no primeiro e você quer passar em medicina federal diretamente do terceiro, este vídeo aqui é pra você. E por que que é pra você? Porque meu nome é Júlio Chamas, aos 18 anos eu passei em 13 faculdades de medicina. É óbvio que eu sei te fazer passar em uma. E hoje eu quero justamente trabalhar isso aqui com você. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD, tirei 159 acertos no Enem 2024 e hoje eu vou te ensinar um manual prático pra passar em medicina direto do terceiro numa federal. Primeiríssima coisa que eu preciso te dizer é, você não pode mais usar o celular na escola, né? Eu tô sabendo, fizeram aí um trem assim, e aí agora não dá mais pra usar o celular na escola, tá uma doideira, moço. E o celular na escola, ele era muito bom porque você poderia estudar durante aquelas aulas que não são tão efetivas, não são tão válidas, ou até não são úteis pra você, porque cada um tem uma realidade, né? Às vezes matemática é útil, às vezes não é, às vezes física é útil, às vezes não é, depende, vai de cada aluno. Mas boa, perfeito. Se eu ficar aqui, melhora? Não, né? Boa, melhora aqui, né? Então tá, tamo junto. Boa, vamos lá. Primeiro eu quero te passar essa linha de raciocínio. Você precisa saber conciliar a escola com o estudo pro Enem. E como que se faz isso? Pro Enem ou para qualquer vestibular tradicional, certo? Porque com essa TRI maluca, doido é quem só depende do Enem. Eu mesmo prestei uma pancada de vestibular e passei em vários dos quais eu prestei. Por isso eu tô te falando que doideira é você depender só do Enem. Beleza, você já entendeu isso, certo? Agora eu quero te dizer como que você vai conciliar escola com Enem. Porque veja, eu sei que existem as provas da escola e eu sei que existe o vestibular. E você precisa enxergar a relação. Primeiro conselho que eu teria, você já está na escola, né? Você tá ali naquele ambiente, você chega lá às 7, sai meio-dia, 7h30, meio-dia e meia que seja, ou sai até às 5 da tarde, você vai ficar na escola. Você tem que fazer esse período ser produtivo. Você já está lá, você não pode perder esse tempo. Esse tempo ele tem que ser útil para alguma coisa. Júlio, peraí, como assim? A aula do meu professor é uma bosta, eu não gosto de nenhum professor meu, ninguém tem didática boa, eu não entendo nada. Como assim vai ser produtivo? Zé, você vai ter que fazer do limão uma limonada docinha, aquela limonada com bastante açúcar, sabe? Ok, mas Júlio, como que eu faço isso, pelo amor de Deus? Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, já quero te adiantar. Na faculdade, você não escolhe professor. Você escolhe professor agora, que você olha para um cursinho online, que você acha o teu professor ruim e tal. Na faculdade, moço, você vai ter aquele professor por um bom tempo. Não tem como você trocar professor na faculdade, não. Então, o primeiro ponto é, você já tem que começar a se treinar para entender o que qualquer professor seu estiver passando. Qualquer professor seu estiver passando. Não adianta você virar e falar assim, não, esse professor não explica bem, não vou prestar atenção na aula dele. Você tá doido, rapaz? Eu tenho vontade de pegar teu cabelo e falar assim, você tá doido, moço? Como assim? Você tá na aula, você tá na escola, você tá no recinto, no lugar lá que o professor tá dando aula. Você vai fazer o quê, moço? Você vai prestar atenção na aula dele. Você vai aprender com aquele professor que é ruim, E por que que eu tô te falando isso? Porque imagine que uma questão do Enem tem uma interpretação muito difícil. Você tem que ter essa interpretação bem desenvolvida. E você desenvolve isso passando por qualquer obstáculo na tua vida de compreensão. E compreender uma aula de um professor que explica mal pra caraca, já que você não pode sair da escola, já que você tem que ficar lá mesmo, é o caminho. É um dos caminhos, melhor dizendo. Então, eu aproveitaria as aulas. Eu não deixaria as aulas assim em vão. A não ser que seja uma aula desnecessária. Então, olha a diferença. Eu falei que eu aproveitaria as aulas dos conteúdos de que eu preciso. Mas quando fosse mesmo que o professor tivesse uma didática horrível, mesmo que o professor fosse péssimo, certo? Agora, caso eu não precise daquela aula, caso não seja um conteúdo necessário para mim, aí eu não aproveitaria, de forma alguma. Aí eu pararia e estudaria pro Enem, para outro vestibular que você for prestar. Como que eu faria isso? Por meio de lista de questões. É o momento de você treinar a tua habilidade de fazer questões, de entender o que você está lendo enquanto há barulho à sua volta. Júlio, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer isso. Alguém fala, eu já me desconcentro, moço. Como que eu faço? Eu sei, rapaz, eu sei. Nós estamos no início de fevereiro. Calma, você tem até novembro para ficar bom. São 10 meses aí pela frente. Não é uma semana. Pare de ser ansioso, doido, moço. Calma. Você vai começar uma vez, aí você vai duas, três, quatro, cinco. Na 10ª você já vai estar craque em fazer questão enquanto alguém fala. Aí o barulho do Enem, aquela fiscal que fica conversando no meio da sala, os cachorros latindo lá de fora, a passeata política que acontece direto. Cara, essas coisas não vão te atrapalhar. Por quê? Porque você já vai ter aprendido a estudar enquanto acontece barulho. E isso é fundamental. Quantos alunos eu já não vi se desestabilizarem no Enem porque tem uma pancada de barulho? Quantos? Caraca, é loucura. Você perde um ano porque teve barulho no Enem. Não, moço. Na minha
Na minha gestão, não. Na minha organização, você sendo inscrito do meu canal, não. Agora, se você não for, se você não estiver deixando like nesse vídeo, desculpa. Meus mais sinceros, você não vai passar no Enem nem em outro vestibular. É bom você deixar teu like, tá? Porque de praga, eu entendo. Eu passei 13 vezes. Eu sei jogar praga, não sei de vestibular. Boa, beleza. Mas aí eu vou voltar aqui pro eixo, então. A aula não me é útil? O que aquele professor tá falando não me é útil? Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer questões, talvez uma prova fracionada. Então, talvez eu vou pegar a prova ali de 2024 e vou fazer as questões. Ou talvez eu vou fazer 10, 15 questões de uma lista. Ou, mais importante ainda, talvez eu vá, ouça, refazer as questões que eu tiver errado. Porque, porra, bicho, como isso é importante. Refazer e muito as questões que você tiver errado. Não existe um aluno que passe em pouco tempo em um curso concorrido sem ter refeito as questões que ele errou. Sem ter trabalhado com uma carga alta de revisão prática e teórica. Não existe. Mas não existe mesmo. Não existe. Eu coloco minha mão no fogo se existir. Não existe. Beleza? Ok. Aí, um terceiro ponto que eu quero puxar. Você vai aproveitar essas brechas, certo? E você tem também o período da tarde. Para que vai servir o teu período da tarde? O teu período da tarde vai servir justamente para fixar o que você tiver aprendido na escola em relação ao Enem. Em relação ao Enem. Então, você viu lá na escola. Aí, você vai pegar o que você tiver visto na escola e vai relacionar o Enem. Júlio, pelo amor de Deus, como que eu faço isso? Fazendo questões que você vai selecionar por um banco de questões. Eu gosto bastante do estuda.com. Existe o que? Concursos, repertório Enem e vários blocos. Você vai selecionar por meio de um bloco, por meio de um banco de questões. Um bloquinho vai fazer ali 10, 15 questões do assunto que você tiver visto no período da manhã, da tarde, na escola. Essa é a ideia. Viu na escola, coloque em prática com questões do Enem, no seu dia a dia. Pera, pausa. Deixe-me te dar uma recomendação. Quais bancas você vai usar? Enem regular, PPL, Libras, Digital. Enseja, FATEC e UERJ. Essas são as 7 principais, as 7 básicas que você tem que usar para o Enem. Você pode complementar também, caso você já esteja em um nível avançado. E para complementar, eu sugiro, por exemplo, FAMEMA, FAMERP, Santa Casa, Albert Einstein, Unesp, Unifesp e várias outras da banca Unesp. Eu poderia te falar aqui 15, 20 bancas no mínimo. E eu recomendo bancas específicas para cada aluno na minha mentoria, de acordo com o nível dele. Mas eu já tô te recomendando algumas aqui também para não te deixar na mão, beleza? Boa, então coloquei esse ponto. Você tem que saber ligar o que você viu na escola com o que você fará no período da tarde. E você fará isso justamente por meio de questões. Questões e, deixe-me acrescentar um ponto, autoexplicação. Você precisa pegar o que você entendeu do período da manhã e explicar isso em voz alta, de forma rápida. Não, peraí. Não gaste muito tempo com autoexplicação. Você não pode gastar muito tempo com autoexplicação, com falar, explicar em voz alta as coisas que você entendeu. Você tá doido, moço? Pare com isso. O tempo, ele tem que ser nas questões. O tempo, ele tem que ser em fazer, em marcar xizinho, em raciocinar. Porque lá na prova, você não vai dar aula pra ninguém. Você não vai explicar nada pra ninguém. Se você explicar alguma coisa pra ninguém, você é expulso. Sua prova é cancelada. Você vai fazer questão lá no dia. Você já entendeu isso, né? Você vai fazer questão lá no dia. Então, se você não fizer uma pancada de questão na tua preparação, você não estará preparado. Você entendeu? Não, mas você entendeu mesmo que você tem que fazer questão, né? Aí agora o ponto é, eu até poderia entrar em quantas questões fazer por dia, quais questões fazer por dia, de quais bancas, de quais níveis de dificuldade, até quando e quando inserir prova antiga e simulado. Mas moço, aí este vídeo só ia acabar amanhã e aí já fica pesado. Mas eu queria só colocar esse pontinho na tua cabeça então. 1. Aproveitar as aulas dos professores que você não consegue entender bem e você precisa do conteúdo, nos quais você precisa do conteúdo. 2. Deixar de lado as aulas das matérias que você já domina e fazer questões nesses horários, lista de questões. 3. Relacionar o que você viu na escola com o Enem por meio de questões no período da tarde. 4. Refazer as questões que você tiver errado, sempre. 5. Colocar uma autoexplicação antes de fazer as questões no período da tarde para relembrar e fixar o que você disse no período da manhã, o que você aprendeu no período da manhã. Falei 5 pontos. Eu poderia falar 15, mas não cabe tudo no vídeo do YouTube. E sendo bem sincero, eu gosto de falar dos 15, mas eu gosto de falar dos 15 mais ainda quando eu tô frente a frente com você e quando eu consigo encaixar esses 15 na sua realidade. Uma coisa sou eu falar aqui no YouTube, outra coisa sou eu falar individualmente para você, encaixando na tua realidade. Você quer isso? Você quer que eu encaixe essa metodologia na sua vida, na sua realidade? Você quer que eu te dê metas diárias, que eu organize o que você vai fazer em cada dia da sua vida, que eu monte a sua rotina, que eu determine o que você vai estudar? Você quer ter um mentor, alguém que vai cuidar de você, pegar na tua mão e fazer a sua preparação dar certo, fazendo com que você passe em medicina no fim de 2025? Pois é, eu sou esse cara. É só você clicar aqui no link da descrição, você cairá diretamente no meu WhatsApp pessoal e aí nós dois iremos conversar. Eu vou te
explicar como funciona a mentoria, quais são os preços para que você me contrate, e aí depois é só correr para o abraço, você vai ficar o ano inteiro de 2025 comigo e sua vaga em medicina se tornará uma realidade no fim do ano. Perfeito? Fico por aqui, já te pedi like, já te pedi para se inscrever no canal e já deixei o meu convite maior aqui para você, que é se tornar meu aluno de mentoria. Tamo junto, fique com Deus, uma excelente semana. Se você tiver alguma dúvida, é sua obrigação deixar aqui nos comentários para que eu te ajude. Tamo junto!